queridos estudantes, aí os trilheiros e as trilheiras, é com muita alegria que estamos aqui para mais um momento, gente, uma aula, uma orientação para nós darmos andamento à nossa, olha lá, trilha de aprofundamento, ó, Raiz do Mundo, Ciência e Sociedade. Como eu já falei, sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para interagir com vocês. Aí um abraço aos professores presenciais, olha que interessante. E as professoras presenciais também. Falando só professores, já abarca todo mundo, tá? Mas a gente tem que mencionar as professoras também. Gente, ó, aqui vocês sabem que eu falei antes, essa trilha desse lado, ó, o que a ciência antiga, ancestral, né, utilizava, quais os meios que eles utilizavam para e verificar a análise científica do período, né? Amazônia, como eles utilizam, nós já falamos sobre os nossos avós, bisavós, pentavós, etc. E esse lado, gente, a ciência atual, olha só essa ligação, esse elo, né? Então a nossa trilha é essa, ó, Raízes do Mundo, Ciência e Sociedade. E o tema é bem legal hoje, interessante, vocês vão gostar. E só lembrando que essas aulas são híbridas, tá? Vocês vão fazer em outro horário, sob a orientação dos professores e das professoras presenciais. E tirando dúvida, mande para o professor Hélio, como coordenador das trilhas. Estou aí para dar esse apoio e ajudar. Vamos lá? Continua aí. Então, galera, ó, a nossa aula de hoje. Gente, o tema é esse, ó. Engenharia, né? Olha só, astronomia, esse é o foco principal, esse é o que abrange, ó. Engenharia, tempo e astronomia. Mas é astronomia e cosmo, tá? Uma jornada entre o conhecimento global antigo, a sabedoria ancestral amazônica, né? O foco Rondônia, e as práticas científicas atuais, gente. Então tá aí. A imagem nós sempre utilizamos, né, pela IA, assim, dá um foco bem amplo, né? Só que interessante. Então, olha só, vem aqui comigo. Essas imagens, elas nos proporcionam a você criar, né, você num contexto. Além do tema, você visualiza. Olha que interessante. Inteligência artificial nos ajudando a visualizar como era o tempo antigo. Como será aqui para frente, como que é hoje. Olha só que interessante. Então tá aí uma professora ancestral, né, dando uma aula, falando da ciência antiga e da ciência atual. Então o foco é esse. Como que os nossos ancestrais verificavam o cosmos? O cosmos é o universo, certo? Vocês vêem lá em física. Também tem cosmologia em filosofia, tá? Quem se interessar pode entrar nesse campo, bem interessante. Tem vários pensadores, Copérnico, Hiparco, né? Quem mais? Aristóteles também, Sócrates, né? Falaram um pouco sobre o cosmos, sobre o comportamento e etc. Nicolau Copérnico, que mais? Galileu Galilei e outros, tá? E hoje também tem os astrofísicos. Então, assim, o universo é observável pelos nossos olhos, não muito, né, amplo, como vocês utilizam o astrolábio, né, as lunetas, os telescópios, etc. Mas nos proporciona uma ideia de como é o universo, a sua imensidão, né? Ele é belo. Imagine você aí na natureza à noite, senta lá debaixo da árvore ou na cadeira e verifica esse céu maravilhoso estrelado. Aqui na cidade é mais complexo, mais difícil, por causa da ofuscação da luz. E nós não percebemos, mas em alguns pontos, né, que não tem essa possibilidade de ofuscar, nós assim, analisamos e verificamos quão imaginável, né, a grandeza do universo. E é belo, né, você analisar e verificar como... Porém, olha só, o universo ele é hostil, certo? Para os seres humanos é muito complexo você viajar, né, sem uma proteção adequada. Mas alguns equipamentos aguentam, né, viajar no universo, ao ponto de que hoje, atualmente, na ciência de hoje, ó, tem telescópios, né, verificando, tirando fotos do universo, etc. Vamos lá? Olha só. Então, assim, gente, o céu como guia da humanidade. Sempre os ancestrais
viram, né, a questão do céu como algo, né? Verificação, ó, os estudantes atuais analisando. Os antigos, né, eles tinham os desenhos próprios, como que era mais ou menos. O céu eles verificavam como guia, né, as constelações, etc. A astronomia ia sempre, né, sempre foi uma ferramenta fundamental de sobrevivência e organização social, ó. A astronomia, estudo dos astros, né, do universo. Através da observação dos astros, a humanidade desenvolveu o quê? Sistemas complexos para medir o tempo e orientar a engenharia de grandes construções. Olha só, na história, cada cultura, presta atenção, desenvolveu algo interessante para que eles pudessem se orientar na questão do universo, né, nessa perspectiva. Vai ter uma aula sobre as embarcações, sobre as viagens nos rios, né, nos mares. E alguns utilizavam a questão do céu, da astronomia, para verificar. Você acha que o Moisés, alguns estudiosos falam isso, vocês podem até pesquisar lá na Bíblia, abriu-se o mar ali, o mar vermelho, ele entendia de astronomia, o Moisés estudado, né? Não foi assim, ele foi criado lá com os egípcios, desde criança, e com certeza ele estudou sobre isso. Possibilitou, né, a viagem que eles fizeram. Então, se vocês pesquisarem, além, né, ela tem isso já bem, essa análise de estudo de cada cultura verificando essas possibilidades. Continuando além. Então, assim, esta aula ela foca na integração, ó, de diferentes saberes, conectando a precisão matemática da antiguidade com a sabedoria ecológica da floresta. Então, assim, ó, gente, o foco que eu quis trazer é ligar, né, essa sabedoria ancestral sobre o cosmos, o universo, um pouco aqui para a nossa Amazônia. O que tem a oferecer esse contexto? Vamos misturar e etc. Vamos trazer, entender um pouco, tá? Se isso é possibilidade. Olha lá. Olha essa tabelinha que foi montada para vocês entenderem. Uma prática global, ó, um mapeamento estelar clássico em Alexandria e na Grécia Antiga. Isso é geral. E prática ancestral, a cosmologia indígena e o uso do céu na Amazônia aqui. Então, é um pouco, né? Prática atual, projetos de etnoastronomia, observatórios populares na floresta. Então, assim, vocês sabiam, olha só, vocês sabiam que tem projetos, né? Comunidades tradicionais, com todo aquele equipamento instalado lá na floresta, e os próprios indígenas, eles trabalham lá para visualizar e ficar analisando sobre o contexto da área. Olha só que interessante, né? Da astronomia pelo céu, né? A questão da cosmovisão da floresta, eles verificam se tem desmatamento, etc. Essa é uma proteção, né? Uma análise, um acompanhamento, vamos dizer assim. Muito interessante, já avançou muito quanto a isso. Vamos lá, continuando. Então, assim, Alexandria, gente, é o berço do mapeamento estelar. Aí, feita em A, né? Professor Hélio. Na antiguidade, a cidade de Alexandria tornou-se um dos maiores centros de ciência lá no Mediterrâneo. Astrônomos como Hiparco, Ptolomeu, eles catalogaram quase 1000 estrelas. Olha que interessante. Filósofo, tá? Ó. Esse esforço matemático estabeleceu as bases das constelações que usamos até hoje, ajudando calendários agrícolas e rotas de navegação. Olha só, a aula que eu te falei sobre as navegações, então eles criaram calendários, né? Sobre a agricultura, para as navegações, as rotas. Olha que interessante, começou-se lá no legado de Hiparco, né, e Ptolomeu. Então eles focaram quanto a isso, para que hoje pudéssemos utilizar. Continuando, olha lá. Então, assim, a engenharia dos instrumentos antigos, gente, ó, como que era? Medindo o infinito. Gente, existia astrolábios, né, quadrantes, que permitiam medir a angulação dos astros com rigor matemático, transformando a observação em dados de engenharia. Olha que interessante aqui. O cálculo de
Eratóstenes, né? Eratóstenes. Ele utilizou a geometria, a observação das sombras, para calcular circunferência da Terra com precisão impressionante. Olha que interessante, a matemática ajudando, né, na perspectiva da ciência. Ó, a representação de engenharia e observação da antiguidade clássica. A precisão das observações em Alexandria não dependia apenas da visão, mas de uma engenharia refinada de instrumentos que moldou a ciência náutica e geográfica, olha só, nas navegações, né, terrestres. O céu como mapa de sobrevivência. Então, essa questão, o professor Hélio aí, bem homenagem, né, às comunidades tradicionais do nosso estado de Rondônia. Astronomia aplicada, gente. Para os povos indígenas na Amazônia, o céu não é apenas um objeto de contemplação, certo? É um reflexo direto da vida na Terra. A astronomia é essencialmente, né, é uma prática essencial e aplicada. Olha que interessante. A sobrevivência no céu, olhar para o céu para que tem. E essas práticas migraram para a questão rural. Exemplo, vocês podem perguntar dos seus avós aí, os agricultores principalmente, as mulheres e homens da comunidade onde vocês... Como que eles utilizavam a questão da planta? Quando plantar, como plantar, quando pescar, quando caçar. Então, olha só, nessa perspectiva, via a questão do céu como sobrevivência. Olha que bem interessante, né? O quão vocês percebem, o tanto, né, o quanto que nós somos ligados ao universo. Nós somos terráqueos, né, da Terra, mas esse universo grandioso tem ligação, nós temos ligação. E eles têm ligação conosco. Dentro dessa perspectiva, o que influencia as marés? Será que a Lua faz isso? Então é essa perspectiva aí. Continuando, olha lá. Ela serve como um mapa dinâmico que orienta o tempo, né, de plantio, a colheita, os rituais sagrados, garantindo a subsistência das comunidades. Cosmovisão amazônica. Na visão de um mundo indígena, os astros são entidades vivas que interagem constantemente com o equilíbrio da Terra. Uma frase, né, que analisar. O que acontece no céu, acontece na Terra. Olha aí. As estrelas não apenas brilham, elas falam sobre o tempo das águas, dos peixes, das sementes. Olha, interessante, gente. Eu falei agora que vocês têm a possibilidade aí, sem ofuscação das luzes, que é na cidade, a visualizar o céu estrelado em alguns momentos. Está limpo, bem estrelado. Aquilo fala muito. Né? Tá aí o exemplo. Né? Vocês vão, aqui para frente, vão perguntar dos seus avós, bisavós. Como que as estrelas falam, os astros, né, o universo? Então tá lá, ó. Orienta o tempo de plantio, a colheita, os rituais sagrados, garantindo subsídio. Isso é para todas as pessoas. Na cidade é mais complexo, porque geralmente eu vejo aqui, eu observo quando é lua cheia, lá na minha casa ela fica linda e maravilhosa. Tem um telescópio pequenininho. Mas em pessoas que constantemente na cidade, sem olhar para o céu, elas visualizam mais nas redes sociais, certo? Continuando, olha lá. Então, assim, a constelação da Ema, olha só. Gira, né? Girandu. A Ema no caminho branco, né? Via Láctea. Então, tá aí, eles fazem. A constelação de Ema é uma das figuras mais importantes do céu indígena brasileiro, servindo como um marcador temporal crucial para os povos do norte e centro-oeste. Então, tá aí. Claro que eles fazem um mapa, só os pontinhos, tá? Ó. As linhas eles que fazem, mas verificam. Eu já vejo diferente, eu vejo as Três Marias, né? Cruzeiro do Sul, mas essa é uma visão, né, das comunidades tradicionais. Aspectos da constelação. Fenômeno. O surgimento total ao anoitecer em junho não indica o início do inverno e da estação seca. Localização, situada na Via Láctea, entre as constelações ocidentais de Escópio e Centauro. Bem aí, né?
Mitologia. A ema tenta beber a água da terra. Sua observação constante mantém o equilíbrio ecológico. Então, é uma mitologia sobre o fato, tá? Então, é nessa perspectiva aí. Então, se vocês analisarem, os gregos também, né? Centauro, tem todo aquele mapeamento do céu. Para identificar, é claro. Olha lá. Vamos aí. Engenharia da vida, gente. Sincronia entre o céu e a biodiversidade. Diferente, né, do calendário solar ocidental, o calendário astronômico indígena é profundamente ecológico e integrado ao ecossistema amazônico. O conhecimento do cosmos não é isolado. Ele é utilizado para garantir a sustentabilidade e a harmonia entre a comunidade e a floresta. Olha que interessante. Eventos biológicos, surgimento de certas estrelas no horizonte, coincide com a piracema, olha aí. Migração dos peixes. E a maturação de frutos silvestres, marcadores temporais. A posição dos astros define com precisão os ciclos da inundação e seca, fundamentais para a gestão dos recursos naturais na região. Bem interessante, né? De outra maneira, a etnoastronomia, ela, ciência na escola da floresta, identidade cultural, fortalecimento do orgulho pela herança ancestral através de observação. A tecnologia na floresta, eu falei para vocês que tem laboratórios, tá? Em observação do sistema, do ambiente, etc. Novo cientista incentiva os jovens para compreender a importância de preservar o conhecimento. Aqui entra você, gente, olha, bem interessante quem se interessar, ó, para que vocês possam ir além, né? Valorização do saber tradicional. Atualmente, a educação científica amazônica, ela busca valorizar o diálogo, né, entre o saber tradicional e a ciência moderna. Então, nesse aspecto aí, ó, eu focaria para vocês, ó, quem interessar, novos cientistas, olha só. Quem sabe nessa trilha não sai aí alguns cientistas, né? E temos algumas práticas, né? Olha o professor Hélio lá, ó, democratização da ciência. Então, isso é possível. Vocês podem pesquisar, observar. Popularizando o cosmos na sua região. Existe, ó, procurem, aqui em Porto Velho, a Universidade Federal de Rondônia, ela faz sempre alguns pontos de observação quando tem eclipse. É um lugar público, eles reúnem, as pessoas se cadastram, os estudantes, e eles vão lá fazer observação. Vocês podem procurar se tem aí na sua região, que é um espaço bem adequado para tal, observar o céu através de telescópio. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, em 2006, em Cuiabá, e depois lá em Brusque, Santa Catarina, quando eu observei a Lua pela primeira vez, eu fiquei das 6 da tarde, das 7 da noite, até as 4 da manhã. Muito interessante, você fica encantado. Eu fiquei pelo telescópio. Eu comprei um pequeno, não muito grande, né? E é possível, a gente vai fazer um também, né? Caso consiga, né? Vocês vão fazer um telescópio. Então vamos lá, olha aí. Então assim, Projeto Cosmos Observatório. Gente, iniciativas itinerantes, tem como, igual eu falei, né? Tem alguns projetos, a Universidade Federal tem, para que as pessoas em público possam observar o céu, olhar para cima. Patrimônio do céu escuro, o céu da Amazônia, livre de poluição, né, urbana. Por isso que tem essa possibilidade, é um patrimônio natural a ser protegido. Essas ações despertam curiosidade científica. Reforçam a necessidade de proteger o patrimônio natural e cultural da floresta. Olha, observar lá de cima, certo? O futuro da astronomia, gente, como será o futuro da astronomia? Integração de saberes, né? Então, não existe, né, uma ciência superior, mas diferentes formas de interpretar o universo. É uma integração, né? Preservar o passo a passo para guiar o futuro. Então, cientistas estão aí para vocês verem, ok? Gente, ó, esse aplicativo é o que eu mais uso. Vocês podem pegar aí, né? Ó, aqui ensina como manuseá-lo. Baixa, ele é grátis. Bem legal, vocês miram ele e você observa, ele dá o nome lá das estrelas, do Sol, da Lua, os planetas, estelário, né? Muito interessante, tá? Ele tem a maneira gratuita dele. Então, vamos lá, recomendação, a dica.
Continuando. E agora, vem aqui comigo. Bora protagonizar. Gente, ó, tem duas atividades, né? Alguns momentos. Aí vocês vão tentar, tá? Se não funcionar, faça o desenho, ok? Vamos lá, continuando, olha aí. Então, essas atividades, ela vale para aula 15 a 20, vocês vão fazer em casa. A engenharia do céu, ó, do saber ancestral, o telescópio caseiro. O objetivo é compreender essa relação da astronomia, ok? Com a cultura local. Primeiro momento, o céu como guia, produção do mapa mental, o desenho do céu como guia. Tentar guiar lá, não tem a EMA lá, vocês pesquisar e analisar e fazer um mapa mental sobre o céu como guia, como que é utilizado o mapa do céu. O segundo momento, engenharia antiga, construção de um instrumento, o astrolábio ou um quadrante. Vocês vão usar papelão, canudo, barbante, tampinha, transferidor, ok? Vocês vão construir um quadrante caseiro para medir ângulos, tá bom? Testar, vocês podem testar em prédios. Aqui tem, ó, como fazer uma dica. Gente, se não funcionar, faça o desenho, ok? Bem básico mesmo. Terceiro momento, telescópio ou luneta caseira. Então vocês vão ter esse momento. Tubos de papelão, né? Garrafas PET. Lentinho pode ser um óculos antigo, tá? Se tem jogado aí, não vai pegar dos pais não, tá? Uma fita. Então vocês vão fazer. Gente, pode ser não funcional. Às vezes a pessoa não conseguir a lente do óculos velho. É tudo reciclado, ok? Mas pegue, desenhe, faça a luneta lá. Aí manda a foto pra gente, o vídeo. Guarde esse material para a culminância da trilha, tá? Mas primeiro faça o vídeo, uma foto e manda pra gente. Olha aí. Quarto momento, observação. Vocês vão fazer de maneira à noite, opcional, e observar, né? A lua, as estrelas, constelação, se vocês conseguem ver a constelação de Ema. Depois vai registrar, galera, e comparar com o conhecimento indígena, essa ciência ocidental. Então, assim, olha, 4 momentos dessa atividade, né? Então, vem aqui comigo. Então, vocês têm uns 4 momentos para fazer a atividade com orientações. Na dúvida, manda pra gente. Um bom trabalho e bora protagonizar. Um grande abraço, tchau, tchau.